O cubismo foi um movimento artístico que ocorreu entre 1907 e 1914, tendo como principais fundadores Pablo Picasso e Georges Braque. O cubismo se divide em duas principais fases. Cubismo analítico, caracterizado pela desestruturação da obra em todos os elementos. Decompondo a obra em partes, o artista retira todos os elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura, examinando-a em todos os ângulos no mesmo instante, através da fragmentação dela. Essa fragmentação dos seres foi tão grande que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas cubistas. A cor se reduz aos tons de castanho, cinza e bege. Cubismo sintético, reagindo à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição de sua estrutura. Basicamente, essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis, também chamado de colagem porque introduz nas letras palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros das pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção do artista em criar efeitos plásticos e ultrapassar os limites das sensações visuais que a figura sugere, despertando também no observador as sensações táteis. As características do cubismo são: a representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Representava os objetos em formas geométricas, mas todas as partes em um mesmo plano. O claro-escuro perde sua função, surgindo a representação do volume colorido. Com as formas geométricas presentes, surge a aparência de várias faces sobrepostas e coladas. Portanto, com as formas geométricas e o distanciamento da realidade, vão surgir pinturas, por exemplo, de casas sem janelas, portas, etc. Na escultura não era utilizado blocos de pedra, e sim restos de materiais, surgindo então o que se denominou ausência de massas, devido aos espaços vazios. Na arquitetura vai surgir a aproximação do interior e exterior. A influência cubista contribuiu para o avanço da arquitetura. Dentre a vasta obra de Picasso, incluem-se trabalhos de cerâmica, pintura, gravura, escultura, desenho e colagem. Ele nasceu em Málaga, uma cidade da Costa do Sol, na Espanha, em 25 de outubro de 1881, e iniciou-se nas artes plásticas com o pai, que era professor de desenho. Estudou na Escola de Belas Artes de Barcelona e logo em seguida na Real Academia de Belas Artes de São Fernando, em Madrid. Em 1904, instalou seu ateliê em Paris. Casou-se 5 vezes e teve 4 filhos. Picasso morreu em Monges, perto de Cannes, uma cidade francesa, em 8 de abril de 1973. Características gerais. A obra de Picasso se caracteriza precisamente pelo intenso dinamismo das mudanças de estilo, ou seja, ele era um artista extremamente flexível, que não se prendia a um só estilo, e da busca incessante de novas formas e soluções. São traços comuns o domínio pleno de todas as técnicas e materiais, o humor sarcástico voltado sempre para a deformação e a caricatura, e o próprio gosto de transformar as coisas como a si mesmo. De 1900 a 1906, temos os períodos conhecidos como fase azul e fase rosa, com várias obras-primas que têm como tema as preocupações sociais. A primeira, chamada fase azul, ela era uma fase de melancolia, teve duração de aproximadamente 3 anos e foi provocada pelo suicídio do amigo de Picasso, se chamava Casa Gemas. Ela também retrata personagens da burguesia e do submundo, ou seja, a pobreza, miséria do povo, marginais e delinquentes. Posteriormente veio a fase rosa, onde ele usava, além do rosa, tons em vermelho. Era uma conotação lírica. Ele se apaixonou por Fernande Olives e onde ele sentiu a necessidade de expressar essa paixão por essa mulher nos seus quadros. Por isso ele fazia desenhos eróticos e sensuais. Picasso também tinha uma paixão pelo circo, por isso ele também retratava os problemas dos artistas de circo, como nessa obra Família de Saltimbancos, de 1905. Percebemos que após um cubismo decorativo e um estágio neoclassicista, os quadros de Picasso passam a apresentar formas de ritmo forte, o que prenuncia a explosão dramática de 1937 com Guernica, grande composição em preto e branco com imagens convulsas e estilhaçadas, que denunciam um bombardeio da cidade espanhola pela Força Aérea Alemã. Georges Braque nasceu na França 3 de maio de 1882 e morreu com 81 anos em Paris, 31 de agosto de 1963.
Foi um pintor e escultor francês que fundou o cubismo juntamente com Pablo Picasso. Desde que ele descobre a pintura de Cézanne, Braque compreende que o fauvismo não era senão uma passagem à verdade. Braque iniciou a sua ligação às cores na empresa de pintura decorativa de seu pai. A maior parte de sua adolescência foi passada em Le Havre, mas no ano de 1899 mudou-se para Paris, onde, em 1906, no Salão dos Independentes, expôs as suas primeiras obras no estilo de forma simples e de cores puras. No outono de 1907, conheceu Picasso, onde com quem se deu quase diariamente, até que em 1914, devido à Grande Guerra, se separaram. Braque foi mobilizado e ferido na cabeça em 1915, tendo sido agraciado com a Cruz de Guerra e de Legião de Honra. Durante 2 anos, devido ao ferimento, esteve afastado da pintura. Társila do Amaral, artista plástica paulista. Nasceu em Capivari e começa a estudar pintura em 1917 com Pedro Alexandrino. Viajou para a França em 1920, onde frequentou a Académie Julian e participa do Salão Oficial dos Artistas Franceses de 1922, desenvolvendo técnicas influenciadas pelo cubismo. Társila do Amaral passou pelas 3 fases do cubismo, que são cubismo pré-analítico, cubismo analítico, cubismo sintético. Suas telas Anjo e Agari, além da fase Pau-Brasil, marcam suas incursões neste estilo. Rego Monteiro. Rego Monteiro nasceu em Recife em 1899, numa família de artistas. Em 1911, Vicente do Rego Monteiro estava em Paris, em companhia da irmã mais velha, cursando por pouco tempo a Academia Julian. Em 1913, participou do Salão dos Independentes na capital francesa. De volta ao Brasil em 1917, 2 anos mais tarde, realizou em Recife sua primeira mostra individual. Em 1920 e 1921, apresentou-se no Rio de Janeiro, em São Paulo e Recife. Em São Paulo, entrou em contato com os artistas e intelectuais que desencadearam a Semana de Arte Moderna, da qual participou com 10 de suas pinturas. Logo em seguida, retomou a Paris e integrou-se a tal ponto na vida artística e cultural da capital francesa que nos anos 20 era um dos pintores estrangeiros mais conceituados na França. Alternando praticamente toda a sua existência entre a França e o Brasil, Vicente, só pouco antes de falecer, desfrutou algum prestígio maior em sua terra natal, onde nunca chegou a receber a consideração que sua importância exigia. Em 1957, fixou-se no Brasil, passando a lecionar sucessivamente na Escola de Belas Artes de Recife, na de Brasília e de novo na de Recife. Morre em 5 de junho de 1970. Muitas das melhores telas de Rego Monteiro perderam-se no incêndio, no fim da década de 20. Anos mais tarde, o artista tentou reproduzi-las de memória ou lançando mão de esboços e desenhos preliminares. Mas, evidentemente, as obras perderam muito em emoção e sentimento. Em seus melhores momentos, Vicente é pessoal, embora aparentado a outros artistas de seu tempo. Sua peculiaridade é a insistência com quem abordou temas nacionais, o que o transforma em precursor de uma tendência artística latino-americana. Seu mundo de ideias oscilava entre as figuras do panteão americano e a Bíblia, os clássicos e os outros temas grandiloquentes, que tornam sua arte grave e profunda. Mas ele sentiu também, como poucos, a sedução do movimento fascinado que era pela dança e pelo esporte. E homem de seu tempo, em determinada fase da carreira, viu-se empolgado pelo não figurativismo. Características de sua arte são a plasticidade, a sensação volumétrica que se desprende dos planos, a textura quase imaterial, de tão leve, o forte desenho esquematizado e a ciência da composição, que o torna um clássico preocupado com a construção das formas.